Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. Preparados? Bom, vamos lá então. A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho, ela foi escrita, na verdade, por Charles Perrault em 1697 e ela foi reescrita em 1812 pelos irmãos Grimm. E na história dos irmãos Grimm, essa história tem um final feliz, né? Porque na história de Charles Perrault, que é a verdadeira história, ela não tem um final feliz, tem um final sombrio. Mas na história dos irmãos Grimm, depois que eles reescreveram a história, em 1812, elas têm um final, a história tem um final feliz, onde tem o caçador. Mas na verdade, a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho, ela vem muito antes de Charles Perrault. Ela era contada nos tempos medievais para dizer para as pessoas o que elas devem fazer e o que elas não devem fazer. Então a história da Chapeuzinho Vermelho era tipo uns 10 mandamentos sagrados do que os seres humanos devem e não devem fazer, em forma de conto. Pois é, gente, em forma de história. Era assim que antigamente funcionava. Eles contavam histórias para dizer, ó, tá vendo? Essa pessoa se deu mal nessa história porque ela fez isso. Então você não deve fazer isso por causa disso, senão você vai se dar mal. Legal, né? Legal saber disso. Bom, então eram histórias que passavam de gerações em gerações. A história da Chapeuzinho Vermelho foi contada de várias gerações, passando de avô para avó, para neto, para filho, para todo mundo. Entendeu? Então, vamos lá então contar a história. Eu vou contar a história de Charles Perrault porque é a verdadeira. E nessa história não tem o caçador, tá bom, gente? Era uma vez uma garota que todo mundo chamava ela de Chapeuzinho Vermelho por ela andar na floresta com uma capa vermelha, uma capa que tem um gorro, tipo um chapéu na cabeça, um gorro na cabeça, um capuz, isso, capuz. E ela, na verdade, vestia vermelho porque era uma garota que estava em transição da infância para a adolescência. Então o vermelho, na verdade, era a cor da menstruação. Olha, por isso que chamavam ela de Chapeuzinho Vermelho, porque ela estava menstruando, saindo da infância e entrando para a adolescência. E ela morava no meio da floresta, junto com sua mãe. Então sua mãe falou para ela: filha, a vovó ela mora no meio da floresta, você tem que ir lá na casa dela entregar pão e leite. E a Chapeuzinho foi lá e entregou pão e leite para a vovó. Mas antes dela sair de casa, a mãe dela avisou para ela: toma cuidado que tem um lobo muito mau na floresta. Se eu fosse essa mãe, eu nem deixaria a filha ir, né? Sabendo que tem um lobo mau na floresta. Bom, mas vamos lá. Continuando a história, a Chapeuzinho foi então na floresta e ela se encontrou com o lobo mau. E o lobo mau perguntou para ela: onde você está indo? E a Chapeuzinho, muito da inocente, que garota inocente, né? Ela fala onde é que ela tá indo. Eu estou indo para casa da minha avó, que fica atrás da colina, depois do morro. Ela deu o endereço da avó dela pro lobo. Putz. E garota esperta, hein? E o lobo já sacou e falou: pra lá que eu vou ir, pra lá que eu vou. E depois eles apostaram uma corrida para ver quem chega primeiro.
Daí o lobo pegou um atalho e chegou primeiro na casa da vovó. Quando ele chegou lá, ele comeu a vovó, devorou a vovó e, na verdade, ele não comeu ela, ele tirou a carne dela e o sangue e fez um ensopado dela. Putz, que lobo horrível. Fez um ensopado da vovó. Depois ele se fantasiou de vovó, porque ele sabia que o Chapeuzinho ia chegar. Vestiu as roupas da vovó e a vovó entregou pão e o que eu tô falando, a Chapeuzinho entregou pão e leite pra vovó, né? Porque depois a Chapeuzinho bateu na porta e falou: vovó, sou eu eu vim aqui trazer pão e leite pra senhora. Daí o lobo mau disfarçado de vovó falou pra Chapeuzinho: pode entrar, filha, a porta tá aberta. E ela entrou. Depois ela tava morrendo de fome quando ela chegou. Depois a vovó falou: tem ensopado ali na mesa. E a Chapeuzinho comeu o ensopado que era da vovó. E como se não bastasse, ela repetiu o prato. Nossa. Olha, gente, agora que tá no final da história, eu vou contar a versão do Charles Perrault pra vocês, tá? O que acontece é o seguinte: a origem da história do Chapeuzinho Vermelho, ela vem de povoados da Idade Média, antes de 1697. Por quê? Em 1697, a história ela foi escrita por Charles Perrault e em 1812 ela foi reescrita pelos irmãos Grimm. Só que antes de 1697 ela era contada em povoados, essa história, como verdade absoluta do que se deve e do que se não deve fazer. Essa história da Chapeuzinho Vermelho era tipo um dos 10 mandamentos sagrados do que se pode fazer e do que se não pode fazer. Então, tem várias versões. Tem gente que fala que a Chapeuzinho Vermelho, no final da história, ela descobre que ela ia ser a próxima, ela come o ensopado da vovó, depois vem um gatinho e fala pra ela: ó, você tá comendo o sangue da sua avó, tá bebendo o sangue da sua avó e comendo a carne dela, o ensopado. Daí ela percebe que ela ia ser a próxima, daí ela fala pro lobo mau, que estava disfarçado de vovó, ela fala pra ele: ó, eu tô com muita dor de barriga, preciso ir no banheiro. Daí o lobo deixa ela ir no banheiro e ela vai e foge. E tem um final feliz, consegue escapar do lobo. Final feliz entre aspas, né? Porque a vovó morreu, então não sei que final é esse. Meio feliz, né? E tem um outro final que ela percebe que ela vai ser a próxima, porque ela comeu o ensopado da avó dela. Daí ela percebe que a próxima a ser morta é ela, que aquela lá que estava na câmera era o lobo mau. E ela começa a fazer um striptease pro lobo para ele deixar ela embora. E o lobo olha para ela, fala: que é isso? Que coisa é essa? E acaba devorando ela. Existem várias versões. Eu vou contar a versão de Charles Perrault para vocês, porque essa versão é a qual que foi escrita, né? A qual que tem uma versão só, porque é ruim ficar contando histórias que tem várias versões. Vamos contar uma versão concreta e a mais antiga também, né? É de 1697. A outra, de 1812, dos irmãos Grimm, é a história que tem o caçador, né? É uma história que já tem um final feliz, que tem o caçador, que depois chega lá, mata o lobo e corta a barriga dele e tira a vovó e a Chapeuzinho de dentro da barriga dele, e todo mundo tem um final feliz e o lobo mau morreu. Só que a gente sabe que as verdadeiras histórias não têm final feliz. Então vamos contar a história de Charles Perrault, que é a mais antiga e que tem um final concreto, né? Então, gente,
Ela entra na casa, come o ensopado da vovó e repete ainda. Comeu o sangue, bebeu o sangue e a carne, comeu a carne da avó dela. Nossa senhora, que nojo. Ensopado de vovó. Imagina a cena. Como é que deve ser? Daí então, o lobo disfarçado de vovó fala: querida, vem aqui, deite-se comigo. Daí a Chapeuzinho pergunta pra vovó: onde eu coloco a minha capa vermelha? Daí a vovó fala: jogue no fogo, você não vai mais precisar. E ela fala isso de cada peça de roupa. O que eu faço com ela? Daí a vovó fala: jogue no fogo, você não irá precisar mais. Aí já dá pra se estranhar, né? Que vovó é essa? E a Chapeuzinho não percebeu. Então a Chapeuzinho se aproxima da vovó e ela fala: vovó, que olhos grandes você tem? Daí a vovó fala: é pra te enxergar melhor. Daí a Chapeuzinho fala: vovó, como você é peluda. Que pelos grandes você tem? Daí a vovó fala: é pra mim me aquecer melhor, pra mim ficar mais quentinha. Daí a Chapeuzinho fala: vovó, que dentes grandes você tem? Daí o lobo mau é que fala: é pra te devorar. E ele devora ela. E assim é que termina a história. Pois é. Gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe um like bem bonito no vídeo, ajuda muito no canal. Deixa bastante like. Muitos likes. Vamos atingir bastante like nesse vídeo. Em todas as verdadeiras histórias, vamos atingir bastante like. Se inscreve no canal também, eu quero bastante inscritos. Vamos atingir 1 milhão de inscritos, por favor, gente, no canal. É a minha meta. Tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!